onde a gente pode fazer avaliação de resultados na literatura e na prática dos avaliadores e dos processos avaliativos, compreende uma gama muito ampla de métodos, de técnicas, né? Talvez o que diferencia a avaliação de resultados e suas várias técnicas daquilo que é avaliação de impacto é que não necessariamente a avaliação de resultados está comprometida com a identificação precisa das relações de causalidade. Então eu comprei um computador para cada aluno, a média subiu 10%, então eu posso dizer que o aumento do desempenho da nota foi devido à aquisição dos computadores. A avaliação de resultados não trabalha com isso, ainda que ela tenha que guardar, evidentemente, precisão, coerência, cuidado com os dados, mas pode ser, por exemplo, uma avaliação antes e depois, uma avaliação custo-benefício, uma avaliação de efetividade, uma avaliação, às vezes, até de conformidade, né? Olha, eu tinha esses produtos para gerar, eu alcancei isso ou não. Por quê? A avaliação de impacto no guia não é uma sugestão de implementação. O guia apenas enumera o conjunto de metodologias e técnicas, que a Camila acabou de citar resumidamente, e recomenda que o grupo avaliador, que os gestores que estão fazendo aquela avaliação, reflitam sobre a necessidade ou não de fazer uma avaliação de impacto, de planejar uma avaliação de impacto. E esse é outro elemento importante, né? A avaliação de impacto, nem sempre, e na maioria das vezes, pela prática que a gente tem na administração pública federal, é viável ou é possível. Por isso que os guias executivos, inclusive, foram formulados e estão sendo amplamente utilizados. Porque eles substituem, num tempo relativamente curto, de 4 a 5 meses, dependendo da complexidade da política e do tempo disponível, e da vontade do patrocinador, fazer uma avaliação mais ou menos robusta de um projeto, de uma política, que vai servir para o aprimoramento contínuo daquela política pública, daquele projeto. Uma visão mais incremental, mais progressiva. Então, a avaliação de executiva, focada em resultados, ela não substitui a avaliação de impacto. Ela, muitas vezes, funciona como uma meta-avaliação, ou seja, ela dá ferramentas para a gente analisar outras avaliações que foram feitas no passado daquele programa, caso elas existam, evidentemente. E outras vezes, os guias servem para planejar os elementos de uma avaliação de impacto mais robusta, que sempre custa mais, leva mais tempo, é mais complexa, etc., etc. Depois nós temos o oitavo passo, que é a análise do orçamento, que é uma análise baseada em eficiência, né? Eu tinha tanto, gastei tanto, executei tanto, que impacto teve isso no programa, economicidade e gasto e recomendações finais, né? As experiências que eu vou trazer rapidamente foram essas. Então, eu coordenei e facilitei processos de avaliação executiva, né? Esse é o nome, avaliação executiva, de uma ideia algo mais rápido, mais despachado, do Programa de Segurança de Barragens, do Programa Nacional de Arquivos Públicos e do Programa Nacional de Desempenho, né? O PGD, do Ministério de Gestão. Todas elas foram remotas. Isso é um dado interessante, quer dizer, hoje em dia a gente tem tecnologia para promover processos avaliativos à distância. A gente usou painéis com base naquele aplicativo, né, o software que muitos conhecem, chamado Miro, mas existem vários outros de uso público. Ele é bem versátil, porque ele permite a participação individual e a visualização das contribuições individuais das pessoas de forma coletiva simultânea. Essas duas avaliações do Programa de Barragens e do Programa de Arquivos Públicos estão publicadas. Então, se vocês entrarem no Google com esses nomes, depois a organização do evento disponibiliza os slides, vocês vão achar os relatórios, acho que são bem interessantes. Aqui eu resumi, evidentemente, todos os quadros que a gente montou durante 4 ou 5 meses, aproximadamente 25 oficinas de 3 horas de duração cada uma. 25, 30, dependendo do programa, né? Feitas remotamente, uma vez por semana. Então, é um tipo de avaliação, de metodologia, que é muito fácil de customizar, de adaptar, né? De flexibilizar.
O roteiro básico que a gente seguiu, adaptando aquela metodologia, então nem sempre é possível seguir os 10 passos lá do guia executivo ex post. Então a gente acaba priorizando de acordo com a demanda, com o patrocinador. Análise de problemas, análise do desenho, avaliação de resultados, avaliação de governança e avaliação de riscos, né? Encontros virtuais, como eu falei, eles trazem alguns desafios. Dependem muito da maturidade do grupo. Então, é evidente que grupos que estão mais tempo trabalhando juntos, que já se conhecem, que desenvolveram relações de confiança, de solidariedade, de trabalho mais sinérgico, mais colaborativo, mais cooperativo, é evidente que os resultados vêm mais fáceis, eles são mais consistentes, a gente tem menos conflitos, ou os conflitos são mais elaborados. Grupos com menos maturidade, essa confiança precisa ser construída, e às vezes durante o processo. Então depende muito das habilidades de moderação, de facilitação, de comunicação, né, dentro do grupo. A construção do roteiro avaliativo também é importante, né? Esse processo, muitas vezes, ele não serve só para avaliação. Ele não responde só a pergunta, o programa deu certo ou errado e por quê? E quais são os critérios que a gente adotou ou deixou de adotar? Muitas vezes essa é uma descoberta. Muitas políticas, muitos projetos, a gente se dá conta que o programa não sabia qual é o problema que ele deveria resolver. O projeto não tinha clareza sobre quais eram os critérios que deveriam ter sido adotados para avaliar se deu certo ou não. Então, essas descobertas são importantes. E aí esses processos funcionam como grandes momentos de aprendizagem, de aprender com os erros da instituição, da organização, e erros não no sentido de culpabilizar esse ou aquele gestor, mas no sentido de como podemos aprender com eles e evitar, pelo menos, cometer os mesmos erros nos próximos ciclos de avaliação, né? Eles funcionam também como preparação para atividades de planejamento. Isso é interessante, né? Muitos programas, muitos projetos que identificam, nesse uso dos guias executivos, sobretudo o guia ex post, problemas na identificação da problemática, no desenho da governança, na identificação de critérios de avaliação, em instrumentos de implementação que não funcionavam. Tudo isso vira insumo para o ciclo de planejamento. Então, as oficinas de planejamento, de retomada do projeto no próximo ano, na próxima gestão, etc., se alimentam desses insights que os grupos construíram coletivamente. Então, essa prática de oficinas de cocriação, ela ajuda muito para gerar consensos no ambiente, no caso de vocês, do ambiente escolar. Envolvendo, imaginem uma situação hipotética, por exemplo, pais, comunidade da escola, enfim, público mais amplo, né? E é fundamental isso para planejar o processo de avaliação, né? A avaliação não é algo complexo, mas também não é algo trivial, precisa ser pensada. Quem vai avaliar, quando, que tempo, quais são os recursos disponíveis, quais são os critérios de avaliação, que tipo de... é apenas mais uma possibilidade, que precisa ser pensada no tempo, no espaço, em que condições, quem participa, para quê, com qual uso, etc., etc., né? São soluções muito provisórias e circunstanciais. Avaliações executivas não substituem avaliações de impacto, sobretudo quando essas avaliações são necessárias e são possíveis, são viáveis. Como qualquer avaliação, ela não substitui o planejamento, nem a definição de estratégia, nem escolhas políticas e institucionais, né? Então, se a direção da escola, se a direção da secretaria não sabe para onde vai, ou tem práticas absolutamente caóticas de gestão, ou tem uma clareza muito baixa de uma visão de futuro, é possível, é improvável que o processo de avaliação resolva esses problemas. Ao contrário, uma boa avaliação, seja ela executiva ou não, vai identificar que o projeto está mal feito, que o projeto está incompleto, que a visão de futuro precisa ser construída, né? Que uma ideia de transformação precisa ser melhor trabalhada. Na literatura, a Camila falou disso, a gente chama isso de teoria do programa, de modelo lógico ou de teoria da intervenção.
Os eventos coletivos dependem muito da prática de facilitação e moderação. Sim, a moderação e a facilitação é fundamental para a articulação e cooperação dos grupos. Funciona melhor como uma análise de viabilidade, avaliação ex ante, e como uma meta-avaliação, no caso da avaliação ex post, né? Quer dizer, se tem uma avaliação já pronta, o guia executivo de avaliação ex post é um excelente roteiro de checagem. A avaliação executiva, que é focada em resultados, depende muito de monitoramento prévio da política. Quer dizer, se não tem dados, se os dados não estão minimamente organizados, sistematizados, disponíveis, é muito provável que a avaliação seja pobre, seja pouco rica em detalhes, seja difícil construir uma reflexão mais profunda sobre os resultados, os produtos, os impactos do problema. Então, o acesso a dados é fundamental, né? Mas lembrando sempre que as perguntas de avaliação, elas são fundamentais. Elas vêm antes, inclusive, da definição das técnicas, dos métodos, né, dos protocolos, dos dispositivos que a gente usa para construir o processo. Nenhuma avaliação executiva substitui outras formas de avaliação. Avaliações executivas não são superficiais. Isso é um outro preconceito, talvez, que a gente criou e que é muito fácil de entender, porque esses métodos se espalham com muita rapidez e talvez sejam assimilados de uma forma crítica, né? A avaliação executiva, ela não foi feita para resolver problemas da ausência de complexidade de outras metodologias ou de outros programas. Ela foi feita para atender uma situação muito precisa, onde o gestor tem poucos meses ou pouco tempo para avaliar, onde a situação de comparação, o T0, né, a linha de base é zero, não se sabe nada sobre isso, e as avaliações que eu tenho participado desses programas, e pelo que eu sei de outros, identificam isso. Só, o programa é muito bom, mas não se sabe para que ele foi feito. O programa é muito bom, mas não se sabe qual é a relação de eficiência ou de eficácia dos produtos, dos resultados, ou qual é a relação dele com a estratégia geral do Ministério, da política pública ou da secretaria, né? No caso de vocês. Então, a avaliação executiva ela ajuda a ter esses insights, né? A ter essas descobertas. E a avaliação não é terapia de grupo, mas às vezes funciona também como terapia de grupo. Quer dizer, os grupos começam a se autoconhecer, identificar falhas, geralmente no campo da comunicação, dos relacionamentos. Isso é fundamental, porque o mínimo de confiança as pessoas têm que construir nesses processos, porque a literatura fala que a gente tem que combinar a avaliação externa, né, que evita muitos conflitos de interesse, com a autoavaliação, com métodos mais pluralistas. Isso é um pouco terapêutico, né, porque as pessoas têm que ter, inclusive, coragem, disposição e abertura, né, emocional para admitir seus próprios erros, seus próprios limites, e lidar com isso, né, lidar com as suas fantasias, às vezes com as suas imaginações ou com construções mais simbólicas que são inatingíveis no mundo real, né? Mas também para isso serve esse debate. Quais são as conclusões, né, desse processo? Primeiro, melhorar a pergunta de pesquisa. O desenho da pergunta antecede a escolha de métodos avaliativos. Então, nenhuma avaliação executiva, por mais bem escrita, vai resolver o problema se a gente não sabe o que a gente quer avaliar. Que pergunta a gente quer fazer para aquela realidade específica que a gente está trabalhando. O modelo lógico que a gente aprende, vê nas análises de políticas públicas, né? Eu tenho problema, eu tenho recursos, eu tenho processos que engajam esses recursos, eu tenho atividades ou ações ou iniciativas, eu tenho produtos que essas iniciativas geram, criam, eu tenho resultados que esses produtos proporcionam, né? E eu tenho impacto lá nas causas do problema. Quer dizer, esse modelinho lógico, ele ajuda, mas ele não explica toda a realidade. Sempre vai ter contextos específicos, nuances, visões diferenciadas, é preciso ter cuidado com isso, né? Não existe uma teoria do programa ideal. Isso, a avaliação bem feita, honesta, acaba dizendo para ele, olha, a vida é um processo de aprendizagem, a gente experimenta muitas coisas, acerta, erra e vai aprendendo. Não existe a gente tem que evitar um pouco essas idealizações que muitas vezes a gente constrói como sintoma da ausência de ferramentas para lidar com a complexidade do mundo,
porque é assim mesmo, né? Ainda mais num país que tem desigualdades sociais abissais, né? Com desafios tremendos na área da educação, né? Para não falar de outras, e a gente tem que lidar sempre com recursos escassos, com dificuldades de priorização, com contingenciamento orçamentário, etc, etc, etc. Então, o contexto é muito importante. A avaliação executiva deve ser parte de uma estratégia avaliativa e não ser o substituto imperfeito, já falei disso. Colocar os envolvidos dentro da avaliação executiva, né? Trabalhar com avaliações mais pluralistas, mais envolventes, que envolvam mais de uma perspectiva. E, evidentemente, que em função de tudo que eu falei, a gente precisa atualizar esses guias executivos, porque eles foram feitos, inclusive, num contexto, né, aplicando isso que eu estou dizendo aos próprios guias, onde o governo federal valorizava muito algumas dimensões ligadas mais ao orçamento, a controle de gasto. Então, até os exemplos que os guias usam são muito ligados à contenção de gastos. A gente sabe que isso é importante, mas isso não diz toda a complexidade do mundo real. Então, a atualização vem um pouco nesse sentido. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Eu deixei aqui, como anexo dos slides, um conjunto de itens que a literatura traz, que são os motivos mais frequentes que explicam por que as avaliações falham, né? Por que as avaliações falham. Então, patrocínio da alta direção, falta de apoio de quem demanda avaliação, falta de clareza nos objetivos da política, falhas no desenho da pesquisa de avaliação, a pergunta foi mal feita, os instrumentos de avaliação foram mal escolhidos, né? Problemas na coleta de dados, vieses na análise de dados, desconsideração do contexto político e social, isso é fundamental, inclusive, para adaptar as metodologias, né? Falta de envolvimento de participantes, imaginem a comunidade escolar, como vamos engajá-la num processo de avaliação? Conclusões baseadas em evidências insuficientes, né, especialmente na avaliação de impacto, esse é um risco. Isso aqui é importante, intolerância à informação crítica, né? Muitas vezes os gestores, eles têm medo de um processo avaliativo honesto, profundo, robusto, sincero, porque ele vai apontar erros que podem ser interpretados no jogo da política, do mundo real, como falhas da sua própria gestão. Então, tem que lidar com isso, tem que dialogar com isso, né? No Brasil, a gente tem a péssima tradição de degolar o mensageiro de más notícias, né? E por isso que os órgãos de controle têm toda uma blindagem institucional, legal e política para poder fazer esse trabalho que muitas vezes é delicado. Mas nós, gestores que fizemos a avaliação de outros órgãos ou da nossa própria instituição, temos que lidar com esse processo. Então, espero que essas dicas, esse resumo de experiência ajude vocês no futuro a construir boas oficinas de avaliação. Obrigado.